Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Estamos aqui reunidos em nome de Deus para continuar nossos estudos. Lição de hoje, livro de Allan Kardec, a Gênese e as Predições, segundo o Espiritismo, capítulo 16, Teoria da Presciência, itens 1 a 9. Vamos lá no nosso estudo então. Capítulo 16. Teoria da presciência. 1. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não há dos que nenhuma relação guarde com esse estado, nem ainda menos há dos que não são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada, como pois se há de saber o que se darão? São, no entanto, um grande número de casos de predições realizada, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre um fenômeno, para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. Essa causa que vamos tentar descobrir é ainda o Espiritismo, já de si mesmo a chave de tantos mistérios que nos lá fornecerá, mostrando-nos ao demais que o próprio fato das predições não se produz com a exclusão das leis naturais. Tomemos para comparação um exemplo das coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. 2. Suponhamos um homem colocando no cume de uma alta montanha, a observar vasta extensão de planície de redor. Nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa, será para ele que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista, e todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe seja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorre essa estrada, sabe que caminhando nesta situação, espaço na légua, pouca coisa será para ele que poderá facilmente apanhar num golpe de vista, de todos os acidentes do terreno de um extremo a outro da estrada que ele esteja diante dos olhos. O viajor que pela primeira vez percorre essa estrada sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão de consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, o curso de água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que espreitam para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa e para ele o desconhecido, o futuro, porque sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, mede pelo campo que gasta em perlustrar o caminho. Tirar os pontos de referência, a duração deles desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem, desde o seu ponto de observação, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrará tal coisa, será atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas o futuro para o viajante é para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. 3. Se agora sairmos de âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançam em hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de pulsantes telescópios, ao lado dos outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só eles dificilmente podem afastar do globo o que acham preso, como também porque a grosseria dos seus perispíritos revela coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro oculta nos olhos do corpo.
Bem se compreende que, pois de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou mesmo de muitos milhares de anos, porquanto é um século em fase do infinito. Diante dele, os acontecimentos não desenrolam sucessivamente com os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período e todos os eventos que nesse período constituem o futuro que o homem da terra são o presente para ele, que poderia então vir e dizer-lhe com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essas coisas ele vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante em curta viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro. Conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo no trabalho que lhe cumpre executar o bem do seu progresso. E se lhe conservar e desconhecido o bem e o mal, com que topará e constitui o homem uma prova? De tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar com os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe, o princípio e o fim dos mundos lhe são presentes, dentro desse panorama imenso que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo. 4. Entretanto, como o homem tem de percorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos, deve resultar de sua cooperação para convir que, em casos especiais, ele precinta esse acontecimento, a fim de preparar o encaminhamento e de estar pronto em agir chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite que se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há do futuro não conhecem mais do que os homens, porém alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-lo. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. 5. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens dessa maneira. Aquele que é dado o encargo de revelar uma coisa oculta recebe a sua revelia por inspiração dos espíritos que a conhecem. A revelação dela transmite maquinalmente sem se aperceber do que faz. É sabido aos demais que, assim, durante o sono, como estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire um grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado e, sobretudo, houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar para si mesmo um período mais ou menos extenso e verá como presente sucessos desses períodos. Pode, então, revelá-los ao mesmo instante ou conservar lembrança deles ao despertar. Se o sucesso haja de permanecer secretos, ele esquecerá ou apenas guardará uma vaga intuição que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. 6. É que assim que certas ocasiões essas faculdades desenvolvem providencialmente na iminência de perigos, em grandes calamidades nas resoluções, e assim também na maioria de seitas perseguidas e adquire-se numerosos videntes. É ainda por isso que vêm grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo certo da vitória e que homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, caminham para uma meta anunciando previamente que, por assim dizer, instante em que alcançarão. É que eles viram essa meta e para seus espíritos deixou de ser desconhecido. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ela se afunda na propriedade da alma, na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, e o Espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que possa apresentar de revelação do futuro, mas não pode deixar de convir que estabelece um princípio fundamental. 7. Muitas vezes as pessoas dotadas de faculdade de prever sejam um estado de êxtase,
seja no sonambulismo, vem acontecimento com o que desenhados num quadro e que também se poderia explicar pela fotografia de pensamento, atravessando o pensamento o espaço com sons que atravessam o ar, um sucesso que esteja dos espíritos que trabalham para que eles se dê ou no dos homens cujo ato devam provocá-lo. Pode formar uma imagem para o vidente, mas como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um curso de circunstância, este último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passe de um projeto, de um desejo que não concretize em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data e previsões. Capítulo 14, item 13 e seguinte. 8. Para compreendermos coisas espirituais, isto é, para fazermos delas ideia tão clara com a que fazemos de uma paisagem, tenhamos antes os olhos. Falta-nos, em verdade, um sentido, exatamente como ao cego de nascença, falta um que lhe faculte compreender o efeito da luz, das cores, da vista, sem o contato. Daí se segue somente que, por esforço de imaginação, por meio de comparações com coisas materiais que nos sejam familiares, chegamos a consegui-la coisas materiais, porém, não nos pode dar coisas espirituais senão ideias muito imperfeitas. Razão porque não se deve tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão da faculdade perceptiva dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem que eles precisam estar em cima de uma montanha ou em cima das nuvens para abranger o tempo e o espaço. Tal faculdade lhe é inerente ao estado de espiritualização, ou, se o preferir, a desmaterialização. E quer isso dizer que a espiritualização produz um efeito que pode comparar o bem, se bem muito imperfeitamente, ao da visão do conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Essa comparação objetivava simplesmente mostrar-nos que acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para os outros e ao presente podem assim ser preditos, e que não implica com o efeito que produza igual maneira. Para, portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Pode possuí-la em toda a sua plenitude, aquele que na terra se acha ao nosso lado, tanto quando se achasse a 1000 léguas de distância, ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual. Não se operando a visão nos espíritos do mesmo modo, nem o mesmo elementos que o homem, muitos diversos é o horizonte visual dos primeiros. Ora, é precisamente esse sentido que nos falece que para concebermos o espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego. Devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. Repetimos-lo com uma faculdade inerente proporcionada ao estado de desmaterialização. A encarnação amortece-a, sem contudo anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado possui, embora sempre um grau menor, que quando se acha completamente desprendido, que confere certos homens um poder de penetração que os outros falecem inteiramente maior, agudeza e visão moral, compreensão mais fácil de coisas extras materiais. O espírito encarnado não somente percebe, que também se lembra do que viu no estado do espírito livre. Essa lembrança é como um quadro que se desenha na mente. Na encarnação, ele vê vagamente, como através de um véu, e no estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Essa razão porque não precisa de luz exterior. Por feito desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias da concepção, por feito da desmaterialização gradual do perispírito. Este se purifica dos elementos grosseiros que alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito.
Bem, meus filhos, o que está explicando essa lição seria parte da visão, daquilo que a gente vê para o futuro. Que eu posso dizer para vocês que eu sempre tive evidência, desde criança eu tive evidência. E para mim a evidência foi uma coisa tão natural que eu até confundia com a realidade, porque eu era criança. Não entendia, né? Cansei de conversar com desencarnado, que eu achei que era encarnado, para mim não tinha diferença nenhuma. E não sabia. Mas eu acho que esse véu que tem, para muitos ver feito um véu, para outros ver nitidamente, para outros ver só o perispírito. Aí depende muito da dimensão em que você está, depende muito da tua evolução, depende muito do teu estado de alma, certo? Tem coisas que a gente vê que é um flash, passa tão rápido. Tem coisas que vêm pra gente que para um aviso, alguma coisa, uma intuição, alguma coisa assim. Mas, né, para muitas pessoas tem mais. Depende da mediunidade de cada um. A minha mediunidade, eu vejo flash, vejo coisas de repente, coisas que estão assim no meu trabalho, na minha vida, ou dentro do centro, alguma coisa que eu preciso encaminhar. Nada mais do que isso. E também tem muitas pessoas que pensam que a gente tem visão, como vem para mim e fala assim, ai, dona Cida, dá para ver isso? Não é assim. A gente não vê aquilo que a gente quer e o que o outro pede. Não é assim, não é, pelo menos a minha visão não é assim. Eu vejo quando Deus quer que eu veja, né? Isso aí ele ativa o certo terceiro olho que a gente tem, né? Todos nós temos da visão e daquilo que nós temos que é o dom que Deus nos deu. Então, não é assim, eu quero ver, eu vou ver. Não é, não. Para mim não é assim. É quando Deus permite que ele quer que eu veja. Aí sim, eu tenho muita intuição, mas quando ele quer que eu veja, principalmente no trabalho, quando eu vejo, certo? Mas é quando ele quer e quando permite. Não é como por curiosidade, porque eu quero ver. Eu posso falar 1000 vezes que eu quero ver, que eu não vejo nada. Eu só vejo aquilo que é permitido, que Deus quer que eu veja, aí eu vejo. Então, tem muitos jeitos de ver. Ver nitidamente, ver como se fosse uma pessoa materializada, como ver às vezes um fluido, como às vezes ver feito um véu, como às vezes por um perispírito. Aí depende muito da pessoa, do grau da pessoa, da evolução, né? O grau de extensão da faculdade do espírito, da encarnação, daquilo que pode nós vermos, daquilo que é permitido a gente ver. Nem todas as pessoas têm toda essa permissão, certo? Então, isso é a lição de hoje. Então, o que nós podemos ver, né? Que é a presciência. Nem todos são iguais. É o que eu vejo nesta lição. Cada um vai ver na sua dimensão, na sua evolução e no seu tempo. É a lição de hoje. Que Deus vos abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço a Jesus que fluidifique as vossas águas, colocando o remédio necessário, os anticorpos necessários, que seja colocada a vacina necessária para que vocês sejam protegidos em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque, nem vocês, nem seus familiares. Peço a Jesus para fazer a visita necessária em todos os hospitais para que haja cura de acordo com o merecimento de cada um, que seja feito segundo o seu desejo, Senhor. Também vos peço, Senhor, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os atendentes, por todos os ajudantes, por todos os técnicos, para que eles sejam amparados no teu amor, na tua luz, para que eles sejam blindados, porque esse vírus não os ataque, que eles sejam protegidos na tua luz e na tua misericórdia. Também vos peço, Senhor, que o teu semblante, a tua face esteja sobre todos esses médicos, enfermeiras, atendentes e técnicos, para que os nossos irmãozinhos ao partirem sintam a tua presença. Também vos peço por todos esses irmãozinhos que já partiram, que sejam levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam prontamente atendidos. Também vos peço, Senhor, para o grupo Dona Luz, para que eles sejam amparados no teu amor, na tua misericórdia, que eles aproveitem essas lições, Senhor, de evolução, que aproveitem para que eles entendam a sua mediunidade, para que eles entendam o que está passando e a sua missão. Filho dos exércitos. Também vos peço, Senhor, neste momento, para que o grupo da Aneluz dê as mãos, se solte no universo e vamos, nesse momento, circular o planeta Terra para que ele seja envolvido de muita luz, de muita luz, de muita luz, que saia todas essas forças negativas, saia o que está acontecendo no nosso planeta Terra, onde essa guerra que já começou, mas que nós temos a misericórdia de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, coloca o seu manto sagrado para que haja ali
a compreensão para que cada um do ser cristão, para um para os outros, o amor ao próximo, para que haja essa compreensão para o fim dessa guerra, Senhor. É que eu vos peço nesse momento de profundo pesar, Senhor, para que eles sejam todos amparados no teu amor e na tua misericórdia, Senhor, no teu amor, que sejam todos protegidos. Os peço, Senhor, pelo nosso planeta Terra, para que ele seja envolvido e pela humanidade. Senhor, na tua luz e na tua misericórdia, intercedei pelo nosso planeta Terra, que está tão necessitado de paz e de luz, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Aqui vai meu abraço a todos os meus filhos, cheios de saudade, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, se cuide em nome de Jesus. Aqui vai meu beijo nos vossos corações, dessa mãe que os ama muito. Boa noite a todos.